Eu sou Sônia Augusta Miranda, estamos iniciando mais um bate-papo. Se inscreva em nosso canal Conceito Podcast Oficial. Hoje comigo o professor Mauro Guariente, da Univale, professor de Administração Contábeis. É uma grande oportunidade estar aqui participando dessa conversa, né? Um assunto sobre finanças, importante, controverso às vezes, né? Espero que a gente possa trocar conhecimento e experiência de mercado acerca desse assunto, para que a gente possa contribuir, né, com as pessoas que vão assistir o programa, né, para que as coisas aconteçam de maneira mais favorável daqui para frente, em função disso que vai ser conversado aqui. Nós que agradecemos, Mauro, desde já. E o nosso bate-papo hoje será com a consultora de crédito, Romária. Isso, Romara. Muito bem, Sônia. Uma honra, Sônia, estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo mais rica ao lado do Mauro. Vamos sim compartilhar conhecimento e aprender. Tá? Muito obrigada, Sônia. E partiu, né? Vamos lá, então vamos começar. Qual que é o papel do consultor de crédito? Sim, o consultor de crédito, ele é o profissional especializado em buscar a melhor oferta para o empresário. Oferta de crédito que seja adequada para o perfil da empresa e também com o objetivo do projeto. Mas eu achava que você entrava também lá no início, desde lá do produto, verificar o preço, impostos. Você não entra nessa área ou não? Na verdade, quando o empresário decide, né, toma a decisão e fala, olha, eu preciso contratar um crédito para o meu negócio. Então, aquele crédito é para quê? Qual que é a finalidade daquele recurso financeiro? Diante disso, a gente vai buscar no mercado as ofertas, os produtos disponíveis para aquela finalidade e fazer comparações. Hoje, temos instituições financeiras que te entregam, né, na própria simulação, vamos dizer assim, o detalhamento da operação, todos os custos. O lance ali que eu vejo, Sônia, até mesmo o Mauro vai complementar e corrigir se eu estiver enganada, é porque o empresário ele precisa conhecer profundamente como que está o negócio dele. Se aquele valor que ele vai estar pegando, contratando, ele vai ter condições de pagar. Se adapta dentro do caixa, né, do fluxo de caixa dele. Então, Mauro, a empresa já está montada, já está tudo pré-estabelecido. Aí, se existe um gargalo, né, na parte administrativa, é que ela entra na consultoria. Exatamente, foi importante você fazer essa pergunta para ela, né? Ela não entrar só no momento da necessidade financeira, né? Quando a gente está falando de gestão de negócio de uma maneira geral, primeiro você tem que definir o posicionamento de mercado. E entre outros elementos que precisam ser levantados para essa questão do posicionamento de mercado, é como será o comportamento financeiro das operações que a empresa vai realizar junto aos seus clientes no sentido de fazer venda. Então, para que ela possa conseguir entregar o que ela está vendendo, ela vai ter que buscar no mercado os recursos que a empresa vai precisar para poder fazer essa entrega. É aí que começa a gerar isso que a gente chama, né, academicamente de comportamento financeiro das operações. Que quando o empresário vai no mercado buscar os recursos, em nível de gestão de fluxo de caixa, ele está gerando contas a pagar. Ele vai ter que pagar pelas aquisições que ele está fazendo. Na medida que ele está girando esses investimentos que ele está fazendo no negócio, na forma de venda, ele vai receber por essas vendas e vai trazer de volta para o seu fluxo de caixa o dinheiro que teve que sair para pagar o que ele comprou. Então ele precisa entender muito bem o que a gente chama, né, de ciclo financeiro. E dentro do ciclo financeiro nós temos outros dois ciclos, que é o econômico e o operacional. Para que daí ele possa ver quais são as necessidades financeiras que ele vai ter para manter esse negócio funcionando sem que ele fique sem recursos financeiros para poder pagar o que ele já comprou, porque senão ele vai ficar sem crédito para continuar comprando, para continuar vendendo. É aí que entra a consultoria. Sim, e a forma que o Mauro colocou foi fantástica, porque é o seguinte, se eu for colocar, né, resumir isso aí tudo numa frase, eu posso dizer para o empresário assim, o dinheiro, o recurso financeiro que você está pleiteando, que você está buscando, o juro que você vai pagar, vai compensar a operação, você vai ter lucro no seu negócio, o seu lucro vai ser capaz de pagar essa taxa de juro? Mas como é que você começa um trabalho com o seu cliente?
Você começa pela CND, né, que é a certidão negativa de débito, você faz um levantamento de todo o endividamento da empresa. Como é que é feito? Sim, no nosso processo, primeiro, né, naquele bate-papo, naquele diálogo com o empresário, entendendo o objetivo dele, vamos fazer sim uma pesquisa primeiro na pessoa física, um levantamento geral, vamos ver como é que está a questão de capacidade de pagamento, de grau de endividamento, de contratos já atrelados, né, vinculados ao CPF. Posteriormente, entraremos na questão do CNPJ, mas de forma mais analítica. Eu, na consultoria, eu não entro dentro da empresa para olhar o administrativo do negócio. Esse não é o meu papel. Esse é o papel de um gestor, de um consultor empresarial, de um consultor financeiro empresarial, né? Até mesmo o contador, que é especializado nisso, ele tem essa condição. No trabalho de buscar o recurso financeiro, eu preciso olhar a questão fiscal. Então, sim, tem que olhar se a certidão está ok, se está devendo o governo, se está tudo certinho. Então, existe aí um checklist, né, que a gente vai conferindo tudo certinho. E ali, naquele momento que eu identifico alguma coisa que não está legal, que vai ser passível de reprova, ou até mesmo que precisa ser corrigido, de repente, aquele empresário não tem consciência, ele nem sabia que ele era fiador de uma operação e foi negativado, por exemplo. Né? A gente fala negativado é quando tem o CPF ou CNPJ registrado nos órgãos de proteção ao crédito. Então, isso aí já é um pré-requisito, já é um impedimento para avançar com a oferta de crédito. O CNPJ e o CPF se comunicam na hora de uma operação de crédito, de pretear uma operação? Sim, sim. A análise é feita nos dois, independente se você está solicitando para o negócio, como a empresa, né? O Mauro pode até, assim, me corrigir se eu estiver errada, Mauro. A empresa, ela é constituída pela pessoa física, e a pessoa física, ela precisa ser forte ali para ela sustentar o negócio dela. Talvez o Mauro vai... Na verdade, é o que acontece, né? Espera-se, né, que quando o empresário vai buscar esse recurso financeiro, ele esteja, né, com uma visão de mercado voltada para isso. Ou ele está querendo aproveitar uma oportunidade, ou ele está vendo possibilidades de negócios em que ele está querendo expandir, e que é uma oportunidade, né? A gente sabe que principalmente com a dinâmica de mercado hoje passa muito rápido. Se você não aproveitar na hora, depois já é tarde demais. E às vezes o cara não tem recurso financeiro para poder, né, fazer esse investimento na própria empresa para expandir mercado ou para projetos de melhoria contínua. Quando não está conseguindo, né, operar bem no mercado e está com dificuldade de se manter posicionado. Por conta disso, né, está precisando de mais recursos financeiros para poder investir nisso. Então é nesse momento que era importante, por exemplo, né, quando o empresário já vai buscar fazer essa pesquisa, essa busca de recursos financeiros, ter pelo menos um plano, né, do projeto, né, um projeto previamente elaborado, para ter identificado qual é a verdadeira necessidade desse recurso financeiro e principalmente como esse projeto vai dar retorno, não só para o negócio dele, mas para cobrir esse custo financeiro. Sim. Que foi citado agora há pouco. Sim. Né? Porque na verdade, o custo financeiro ele não agrega valor, ele é não operacional, mas ele precisa estar absorvido no preço das negociações dali para frente, porque quando ele capta esse recurso, seja na forma de empréstimo ou na forma de financiamento, ele vai ter que pagar por isso. Uhum. Então, a partir daquele momento que ele capta o crédito, né, ele vai precisar gerar caixa para continuar mantendo a empresa e agora vai ter um gasto a mais, que é o custo financeiro do crédito que ele captou. A parcela, né? Então, ele tem que ter muita noção do que ele está fazendo, porque senão ele não vai conseguir pagar o dinheiro que ele está pegando, né, pela via que é oferecida. E hoje, Sônia, a gente vê na prática, no dia a dia, que é muito comum o empresário se perder nas finanças, no controle da pessoa física e jurídica. Às vezes o empresário me aciona e fala assim, eu estou querendo um crédito no meu CNPJ. Né? E ali naquela conversa, ele fala, não, é porque eu estou querendo comprar um carro para minha esposa. Né? Ou então eu estou querendo pagar a faculdade de medicina do meu filho. Então, são essas situações aí que entra, né, como bem diz o Mauro, essa conversa, não só também da questão de analisar números, mas provocar o empresário a refletir. Talvez ele sabe que ele precisa fazer o controle, talvez tenha um controle aí de forma mediana, mas
o peso da responsabilidade, né, de você contratar um crédito, ter uma parcela para honrar, e também em situações que o tipo de contrato, ele envolve garantias, né, de bens. Então, a nossa função, né, como consultora, é provocar ele a refletir sobre isso, para tomar uma decisão mais certa. Quando você fala dessa questão da pessoa física, ainda existem muitos empresários ainda que tenham esse hábito de misturar a conta física com a jurídica. Você já até começou a falar sobre Sim, isso, né? Sim. A gente sempre orienta, né? Na verdade, o empreendedor, quando você inicia um negócio, né, a gente chama de empreendedorismo por necessidade. É quando você começa um negócio porque não tem outra saída, você precisa sobreviver. Então, você vai trabalhar com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, porque você tem a sua família para sustentar. Então, toda essa parte teórica, essa parte de controle, fica para um segundo plano. E aí, à medida que aquele empreendedor ele vai amadurecendo, ele vai se capitalizando, ele vai enxergando o lucro do negócio dele, ele vai também se posicionando como empresário. Não, eu preciso separar aqui, abrir a minha conta, eu preciso estar separado, eu tenho que ter meu Prolabore. E é um trabalho, Sônia. O Mauro vê isso também na prática, na sala de aula. É de educação. A gente repete, às vezes, as mesmas coisas, porque a gente pode falhar. Sem a gente perceber, a gente pode falhar. Existe uma questão de cultura empresarial aí que precisa ser trabalhada aqui no Brasil. Isso é muito comum, não é peculiar de Governador Valadares. Eu venho de Curitiba, né, e lá a gente tem esse mesmo problema também, né, foi citado bem isso, né? Questão do empresário entender as famosas retiradas, né, o quanto que eu posso retirar da empresa para me sustentar, porque eu preciso ter minha vida pessoal, cuidar da minha família, pagar minhas contas pessoais, etc. e tal. Isso, inclusive, é a competência do contador, né? Proteger a empresa do empresário, vamos dizer assim, né? Porque o contador tem esse comprometimento, ele não tem que estar preocupado se o empresário está ficando rico com a empresa. O contador tem que estar preocupado se a empresa está sendo rentável e lucrativo o suficiente para deixá-lo rico. Mas ele precisa entender isso, né? Que uma coisa é o dono de uma empresa que trabalha nela e que, porque trabalha nessa empresa, precisa ser remunerado como tal. Pensa assim, por exemplo, se você é dono da empresa e trabalha na empresa, mas se você não for trabalhar na empresa, alguém vai ter que fazer aquele trabalho. Você não vai ter que contratar alguém e não vai ter que pagar o salário. Então, quando o empresário está trabalhando na empresa, a empresa tem que pagar o Prolabore para ele. Isso é uma coisa, como se ele tivesse que receber um salário. Por que chama Prolabore, né? Justamente porque é o dono da empresa que trabalha nela e está sendo remunerado pelo trabalho que ele presta para a empresa como qualquer outro funcionário. Outra coisa é se a empresa for lucrativa e for feita a distribuição de dividendo, que é outra maneira do empresário tirar o dinheiro da empresa quando for possível. Então ele precisa entender muito bem esse mecanismo, essas premissas organizacionais que eu estou citando aqui, para saber até que ponto a empresa pode dar para ele aquilo que ele almeja da empresa. Por exemplo, né, tem muitos exemplos, né, do cara saiu de uma empresa, trabalhava 30 anos no mercado e saiu da empresa, pegou a rescisão e resolveu abrir um negócio com essa ideia. Agora eu não vou ser mais empregado, eu vou ser empresário, que eu vou trabalhar do jeito que eu quiser. Uhum. Aí que o cara já se lascou, porque na verdade não é do jeito que ele quer. Se não for do jeito que o mercado quer, ele não vai se manter no mercado. E ele precisa entender essa sistemática para saber qual é o momento correto para que ele possa fazer essas retiradas, senão o que ele faz? Ele descapitaliza a empresa. Na medida que ele descapitaliza a empresa, ele começa a perder crédito. E se ele for buscar crédito porque ele descapitalizou a empresa e não tem cultura para saber que é ele que está prejudicando financeiramente a empresa, aí não vai ter crédito que resolva a situação, né? Vai virar a famosa bola de neve que a gente fala, e ele vai ter que ficar antecipando recebíveis, né? Adiantando vendas a prazo, que ele não pode ficar esperando, ele tem que adiantar, né? E gera todo um custo financeiro em cima disso, né? E haja controle, né? Monitoramento e controle financeiro para ele não se perder, né? E outro problema sério é isso, né? Não sabe separar as obrigações da empresa com relação às obrigações que ele tem como pai de família. Então fica retirando dinheiro da empresa para pagar a mensalidade de filho, para pôr gasolina no carro, para ir no supermercado, né, para pagar o aluguel da casa dele. Isso aí ele tem que receber o Prolabore e pagar essas dívidas que ele tem pessoal do Prolabore que ele recebe. Se o Prolabore é pouco,
A gestão do negócio tem que fazer a empresa ser lucrativa para daí ele receber o dividendo pelo lucro que a empresa teve e a partir desse dinheiro resolver os problemas pessoais dele. A empresa não tem nada a ver com isso. As contas que a empresa tem para pagar é tributo, aluguel, telefone, salário dos funcionários, fornecedor que a empresa, né, tem dívida para pagar porque comprou mercadoria para revenda. Então, precisa, né, ser muito bem separado isso aí. Né? Isso em contabilidade nós estamos falando do princípio de identidade. Né? Não pode confundir o patrimônio pessoal com o patrimônio da pessoa jurídica que é a empresa. Né? Embora a empresa precise de um representante físico para isso. Né? Mas ele tem que saber, né, quais são os momentos em que essa relação acontece e como que ele lida nisso. Né? Para que daí não aconteça esse problema, que ele vá buscar o crédito, porque na verdade ele mesmo está descapitalizando a empresa, tirando mais dinheiro do que poderia, e não só isso, né? Tirando dinheiro na hora errada, e comprometendo a capacidade de pagamento que a empresa tem com relação ao mercado. Interessante que o Mauro colocou, a importância também de manter esse controle, porque é o seguinte, às vezes o empresário fala assim, meu negócio dá lucro, meu negócio está dando lucro, por quê? Entrou o dinheiro no caixa, ele pegou, né, aquele recurso financeiro, aquele dinheiro, e foi pagar conta, foi, né, utilizar para a pessoa física. Então, na cabeça dele, está dando lucro. Só que é o controle ali da gestão que vai falar se o negócio realmente ele é rentável, se ele está dando lucro. Você chegando no cliente, ele contrata seu trabalho. Você consegue já fazer uma análise que ele tem crédito no mercado ou você precisa de uma procuração, ir numa instituição financeira para levantar o perfil do cliente na instituição que você vai ou você já consegue já fazer essa leitura? Sim, eu tenho ferramentas que me possibilitam ter acesso a informações. Informações que são públicas. Então, o que eu enxergo, o que eu vejo é o que está disponível. Quando é algo que não é público, literalmente privado, diz respeito, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, um extrato bancário. Eu não consigo enxergar o seu extrato, eu não consigo enxergar o extrato, as movimentações financeiras do Mauro, eu não consigo. Para isso, né, para eu ter acesso, é necessário ele, né, eu ter uma procuração para representar ele naquela instituição, para mim ter acesso a esse documento. No entanto, a ferramenta que eu utilizo, eu consigo enxergar o comportamento financeiro do Mauro, o grau de endividamento dele, como que ele está em relação à pontuação de score, que é a pontuação que o mercado financeiro te dá. Então, eu consigo ter uma visão macro, né, do CPF, do CNPJ, caso ele tenha. Mas o íntimo, o detalhamento, aí sim eu precisaria realmente de uma procuração. Ou seja, as pessoas às vezes pensam que se você deve a uma instituição financeira X, ela acha que o endividamento dela na outra instituição financeira Y não é somado. E isso, pelo que você está relatando aí, devido ao score que o cliente tem, existe um somatório do endividamento da pessoa, né, da empresa, na hora de fazer uma contratação. Sim. Ótimo. Veja só, para você ouvinte, é possível você ter acesso a todo o seu histórico dos últimos 5 anos através do relatório do Banco Central. Chama Registrato. Hoje você acessa ele pela plataforma do governo gov.br. Então você faz seu cadastro, tem acesso a esse relatório e lá vai mostrar os relacionamentos que você tem com instituições, limite de crédito aprovado. Você consegue enxergar ali também se houve uma inadimplência que causou para aquela instituição um termo que eles utilizam chamado prejuízo. Então, nos bastidores, os bancos se comunicam. Então, quando você vai lá, pleiteia um crédito, exemplo, né? Vamos colocar de forma prática. Eu peguei uma grana lá no Banco Bradesco. Aí, paguei. Na luta, mas paguei. Aquela informação ali, ela já está sendo compartilhada internamente com outros bancos. Aí eu vou lá na Caixa. Eu vou tentar um dinheiro lá na Caixa e tal, um financiamento, de repente, imobiliário, que eu quero ter uma casa própria. Ali vai mostrar o seu histórico, vai mostrar que lá naquela época, naquele mês, naquele ano, você pegou aquele valor. Então, existe essa comunicação interna. E o meu papel como consultora é trazer o máximo de informações
te apresentar, te mostrar, te explicar, te falar, olha, é assim que é o raciocínio, é assim que é o caminho. Porque é o seguinte, não adianta só eu ter informação comigo se eu não, vamos dizer assim, ensinar, é orientar aquele empresário, porque ele vai precisar tomar decisões lá na frente, e ele precisa tomar decisões de preferência que não precise mais de mim, porque ele aprendeu, né? Essa é a minha missão, é assim que eu enxergo o meu trabalho. Então, eu estou entendendo o seguinte, vamos colocar que um cliente deve R$100 mil há mais de um ano. Ele pode até ir na instituição, pode até conseguir um desconto, pagar lá 70 mil. Mas o nome dele é relativo à limpeza do nome dele, né? Quando você negocia o que é uma dívida, automaticamente o apontamento, a restrição nos órgãos de proteção de crédito, ela é excluída. Só que quando você paga uma dívida, a gente fala muito o termo campanha, você pagou uma dívida na campanha, o banco te ofertou uma condição diferenciada. Aquele banco, quando ele concede para você essa oferta, esse valor que ele não recebeu, vamos assim dizer, Sônia, ele vai estar declarado internamente. Hoje existe uma dificuldade quando o empresário, principalmente o empresário que tem diversos negócios e houve fases assim, picos, né? Às vezes o negócio ficou bom, lucro, depois quebrou, deu, né? Não pagou, de forma grosseira a gente fala a palavra assim, deu calote na praça, não pagou uma dívida. Então, todo aquele histórico, ele fica disponível. E aí, quando você procura aquela instituição para solicitar um novo crédito, ela tem a política dela. Então, pode ser que ela conceda o crédito ou pode ser que não. Cada instituição, ela tem, vamos dizer assim, as suas próprias regras. Pode talvez ser mais burocrático, pedir aval, patrimônio para cobrir a operação. Sim, mas também eu até chamo a atenção, porque nós vivemos fases, né? Hoje, talvez você está ótima, está com saldo positivo, mas talvez em 2019 você não estava assim. E essa análise, o banco, né, a instituição financeira, ela também faz. Porque para conceder o crédito são diversas variáveis. O cliente, ele tem um endividamento alto. Sim. Mas ele não é inadimplente. Sim. O endividamento é seu débito total, inadimplência que você deve mais de 30 dias, não é isso? Sim, isso, corretamente. O endividamento, ele, na hora de você pegar um empréstimo, isso tem algum problema ou não? Conta sim, porque aquela instituição, ela vai fazer a análise e verificar se, devido àquele grau de endividamento, se aquele, né, empresário ele tem capacidade de pagamento, que são coisas diferentes. Pode acontecer você estar com um grau de endividamento elevado e você consegue ter acesso a essa informação, né? Existem ferramentas disponíveis na consultoria, eu entrego isso para você, eu apresento, te mostro. E ali, aquela instituição, ela vai definir com seus próprios critérios e política. Às vezes, por exemplo, você está com 3 contratos. Vamos colocar na prática. O empresário pegou um Pronamp, está utilizando um cheque especial, que é uma modalidade de contrato, e está fazendo antecipação também da maquininha de cartão, de recebíveis. Aquilo ali já demonstra um determinado grau de endividamento. Agora, até quanto é o endividamento deste empresário? Aí, aquela instituição que ele está pleiteando o crédito vai fazer análise de acordo com a política interna. Pode ser um percentual de 20%, 50%, então aquela instituição que vai determinar. Ela falou aí, Mauro, do Pronamp, né? O Pronamp é uma verba liberada pelo governo, é isso? É um programa, né, que o governo federal criou, né, para incentivar, né, as empresas no período da pandemia. Hoje já é uma linha, ela foi criada na pandemia para socorrer as empresas. Mas o prazo de pagamento dela é pequeno, né, do Pronamp? Hoje, na verdade, o que chama atenção no Pronamp é a carência, né, o que brilha os olhos do empresário. Hoje o programa oferta a carência de 11 meses, então você vai pegar aquele recurso, só daqui a 11 meses você começa a pagar. Então, como o Mauro explicou, no planejamento ali de pagamento, você tem uma folga, você se sente confortável até mesmo para desenhar a sua operação.
Então, qual que é a desvantagem? Ela tem um limite, é 30% do seu faturamento fiscal. Fiscal. Eu achei que fosse em cima do capital social, do endividamento. Não. A empresa está faturando direitinho, está emitindo nota, está recolhendo os impostos, está pagando tudo certinho. Tem outras exigências, estou falando só a principal, né? Ali, a instituição, ela vai identificar se todos os requisitos da lei aquela empresa enquadra para liberar. Então, ela contrata diretamente no banco. Uma dúvida que eu tenho, Mauro, o cliente, a empresa, ela tinha uma dívida, ela ficou devendo uns 6 meses, mas ela vai lá, quita essa dívida, porque ela precisa de mais um valor para quitar outras dívidas. Ela consegue essa liberação de imediato? Depende da instituição, dos procedimentos deles, né? Se for numa instituição bancária, provavelmente essa instituição vai pedir, entre outras coisas, o balanço da empresa, né? Que está pleiteando o crédito. A partir do balanço da empresa, eles conseguem analisar, né? O potencial de caixa, o potencial produtivo, vai analisar a liquidez, endividamento, vai analisar o giro do ativo para poder ver se essa empresa tem condições de, diante desta falta de capital de giro, porque isso tudo, né, é consequência de estar com falta de capital de giro. O que é o capital de giro no sentido mais essencial da expressão, né? Capital de giro é recurso financeiro próprio disponível para que a empresa possa honrar com as suas obrigações, com as suas dívidas, ok? Então, na medida que ela está descapitalizada, que ela está sem esse dinheiro, para ela não ficar sem crédito, não só no sentido, né, de não ter como pagar o que ela deve, mas porque não tem como pagar, não conseguir continuar operando, então precisa recorrer a procurar esse recurso financeiro de terceiro, que no mercado financeiro é denominado de capital de giro. Nós vamos emprestar dinheiro para capital de giro. Cientificamente falando, né, não procede essa colocação, porque o capital de giro só é como tal com recursos financeiros próprios resultante disso, de ter sido feita uma integralização do capital social suficiente para a empresa suportar a primeira fase de iniciação do ciclo de vida da empresa, e depois, na medida que ela começa a girar, né, os seus ciclos patrimoniais e começa a se consolidar no mercado, com os próprios negócios que ela vai gerando, ela vai retroalimentando o seu caixa, recebendo pelas vendas que ela fez. E daí, na medida que ela está fazendo uma gestão financeira para monitorar e controlar essa entrada e saída do fluxo de caixa, não deveria deixar faltar esse dinheiro. Então, se ela deixa faltar esse dinheiro, mas ela precisa continuar pagando suas compras para não perder o crédito, se obriga a ter que buscar. Então, às vezes, a instituição financeira vai pedir o balanço. Por um determinado período, eu quero ter o balanço anual, eu quero 2 anos de balanço, para poder justamente fazer essas análises e identificar, né, por que a empresa está neste momento e qual é o potencial dela sair disso, né, dali para frente, para daí eventualmente você poder disponibilizar esse dinheiro, porque é um risco muito grande, né, você disponibilizar o dinheiro, depois o cara já está pegando emprestado porque ele não está conseguindo pagar o que ele deve. E daí não vai pagar o que ele está emprestando também, né, daí o risco é muito grande, às vezes é melhor não emprestar, né. Então, tudo isso precisa ser entendido, né. E legal, o Mauro contando aí, né, explicando, eu lembrei de um caso, de um atendimento, que a empresária, né, ela tem uma loja de vestuário feminino, e aí ela, na nossa conversa, ela falou, tá precisando de um capital de giro para ela fazer compra, né, de mercadoria. Não é só falar que tá querendo capital de giro, eu preciso entender um pouquinho mais, que de repente não é comigo, não é a Romaro Consultora que vai ajudá-la. E aí, no nosso bate-papo, ela falou assim, olha, é porque eu compro a minha mercadoria à vista, meu fornecedor não me dá prazo. Então, eu compro a mercadoria à vista e a minha cliente, eu vendo um crediário próprio, notinha, caderninho, meu controle de cadastro. E a minha cliente começa a me pagar depois de 60 dias. Então, ali, você consegue perceber, Sônia, que ela tira o dinheiro do caixa dela para comprar a mercadoria à vista. Só que ela tem esse intervalo aí de tempo para ela receber, né? Quando ela vende ali no crediário, ela tá colocando... O cliente, na verdade, o dinheiro está com o cliente. O dinheiro não está no caixa dela. Então, e se aquele cliente não pagar? Então, nesse atendimento, eu mostrei para ela que eu não poderia buscar capital de giro para ela de forma alguma. Acabou, sem chance, eu não posso. Se eu pegar capital de giro para você, se eu for buscar uma oferta para você, eu vou estar
contribuindo com a destruição do seu negócio. Você precisa buscar um profissional de gestão empresarial, um consultor especializado para te ajudar ali na questão de quais são as mudanças que você vai fazer no seu negócio, precificação, prazo, outras condições forma de pagamento para que o cliente não pague, né, na notinha, que é uma modalidade antiga. Né? De repente vão trabalhar ali no cartão de crédito. Então, aí você fala assim, nossa, mas é tão óbvio. Como que essa empresária não sabe disso? Não é que ela não sabe, ela sabe. Só que quando ela começou o negócio dela, ela começou a trabalhar, de repente, lá no passado, trabalhando como sacoleira, de porta em porta. Foi criando, né, a carteira de cliente dela, aí ela foi crescendo, abriu o estabelecimento dela. Foi tudo devagar. Então, ela está muito no operacional, muito lá, a mão na massa, trabalhando, vendendo, comercial, que não tem esse olhar mais sensível, que é para o administrativo e o fiscal. Existe ainda empresário que ainda trabalha, que não trabalha no formato digital, ainda está no analógico, no arcaico, no papel ainda? Tem. A vantagem que eu percebo, assim, na vida real, é que estamos mais atentos para o digital. Mesmo que você tenha um negócio lá físico, você já está ali, você tem uma presença digital. Né? O WhatsApp já é uma presença digital, né? De repente uma rede social, né? Ou até mesmo os programas de fidelidade que a própria empresa, o empresário cria, né? Programa de incentivos para o cliente retornar a compra. Isso tudo contribui. Você, na maioria das vezes, você entra enquanto o empresário já está com problemas. Sim. Aí a pessoa quer um empréstimo ou um financiamento, porque existe diferença de um e de outro. Sim, O que é melhor para o empresário? Ô Mauro, eu faço questão que você explique, porque é uma honra estar ao lado de um professor. Aí vamos, né? Eu estou aqui, né, defendendo a questão científica, né, o lado acadêmico da história. Né? Então, quando nós falamos, né, dessas duas modalidades, né, empréstimo é uma coisa, financiamento é outra. Ambos, né, você está buscando recursos financeiros de terceiros para trazer para dentro do seu negócio. Quando você está procurando empréstimo, o recurso que está vindo é dinheiro que você está colocando no teu caixa. Sim. Porque você está descapitalizado. Você está sem dinheiro e está precisando de dinheiro para continuar operando no mercado. Ok? Só que daí o que acontece? Quando você está buscando recurso financeiro, emprestando para trazer para a tua disponibilidade, você está resolvendo um problema de momento, um problema pontual. Porque você deixou descapitalizar a empresa e agora você está sem dinheiro para continuar operando no mercado. Só que daí não pode esquecer que quando você está trazendo um empréstimo na forma de dinheiro para dentro das suas disponibilidades, você vai ter que pagar por isso depois. Então tem que ser um planejamento muito bem feito, de tal forma que a retroalimentação das suas disponibilidades a partir daquele empréstimo supra essa nova conta a pagar que você vai ter que ter, que são as parcelas do empréstimo que você está fazendo. Quando você está fazendo o financiamento, você está indo buscar recursos no mercado também. Mas por quê? Porque você deveria, né? O financiamento deveria ser para isso, para reinvestir na própria empresa, para duas possibilidades, ou para você expandir no mercado, ou para você melhorar aquilo que você não está conseguindo fazer bem. Que para você poder corrigir isso que você não está fazendo bem, você precisa de um projeto de investimento que a gente chama de melhoria contínua, para daí, a partir dali, começar a ficar melhor estruturado organizacionalmente para manter o seu funcionamento do mercado e com isso ter um comportamento financeiro adequado. Esse financiamento também vai gerar um novo contas a pagar, né, que são as parcelas do financiamento que você vai ter que pagar ao longo do tempo. Então você tem que ter tanto para o empréstimo quanto para o financiamento um projeto muito bem elaborado para saber como que você vai ter que conduzir os negócios dali para frente, porque senão é mais uma conta que você vai ter para pagar e não vai ter dinheiro para isso. Aí vai ter que buscar recurso financeiro de novo, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Até que chega uma hora que você não consegue mais, né? Você perde crédito, você perde tudo, você não consegue operar no mercado. Sim. Aí que é o momento da insolvência que a gente fala, né? O empréstimo, um exemplo, né? O capital de giro é um empréstimo. Um financiamento, o que seria um financiamento? Quando o empresário precisa comprar uma máquina, exemplo, para o negócio, né? Uma máquina ali para operar, talvez ele tenha uma fábrica, uma serralheria, ou de repente ele tem uma empresa de transporte, de logística, então ele precisa daquela máquina para o negócio. Então ele vai entrar com pedido de financiamento.
Então, na pessoa física, o que seria um financiamento? Quando você adquire uma casa, né? Você procura o banco para fazer um financiamento imobiliário, né? Dentro do financiamento, é diferente as condições ofertadas. Elas não é igual ao empréstimo, né? Geralmente, o financiamento ele é mais estendido. Uma das características, né? Essa questão da extensão. No empréstimo, você consegue uma carência maior e no empréstimo, você é livre para utilizar o dinheiro. Você utiliza o dinheiro da forma que você entender. No financiamento, não. Você tem uma obrigação. Você se comprometeu com aquele bem específico. Você tem que apresentar. Fez um financiamento de de um veículo, de um caminhão, de uma máquina. Você tem que apresentar a nota fiscal, né, daquela operação. E ele fica segurado na instituição até a quitação ou não? Sim, dependendo do contrato, sim. Fica alienado, né? Agora, a renegociação de uma operação. Você não conseguiu pagar, aí você quer renegociar. Qual que é o melhor momento de você renegociar? Antes que a operação vença ou depois de vencida? Agora, quem tá aí do outro lado vai ficar com a pulga atrás da orelha. Porque é o seguinte, é uma escolha muito pessoal. Vamos colocar a realidade. O que acontece hoje? Se eu estou com restrição, estou com diversos contratos, eu não tenho condições de pagar, mas eu estou desesperado, querendo limpar meu nome. Nossa, eu preciso do meu nome limpo, eu não, com restrição na Serasa, no SPC, eu não consigo nada. Não adianta você ir lá e renegociar se você não tem condição de honrar. Você está criando mais um problema. Porque aquela dívida, dependendo do tipo de contrato, ela pode ir para uma execução judicial. Então, você transforma aquele saldo devedor, de repente, uma dívida um pouco maior só porque acrescentou ali, o judicial. Então, na verdade, Sônia, eu oriento o meu cliente, quando ele me procura, porque sim, existe pessoas que me procuram e falam assim, Romara, eu estou todo endividado, estou com o nome negativado, eu preciso resolver minha vida, eu preciso colocar minha situação em dia, eu quero recomeçar, eu quero ter paz, quero dormir bem, eu quero, né, abrir meu negócio, e esse trem aí dessa negativação está travando minha vida. Então, a gente primeiro tem que olhar para a condição de pagamento. Talvez aquela pessoa ali, ela precisa ajustar, parar de gastar, de repente, na pizzaria, comprar aquele perfume caro, aquela roupa mais cara, adequar o padrão ao objetivo. Né? Esse é um perfil. Mas existe também, Sônia, a pessoa que não tem condição, de forma alguma, de comprometer. Não tem tanto que hoje... Existem os feirões limpa-nome. Sempre a Serasa Experian está promovendo, né, campanhas de divulga em rede nacional, televisão, rede social, porque quer incentivar o consumidor a colocar, regularizar a situação para ele retornar para o mercado de consumo. Mas a minha obrigação como consultora não é colocar ele no mercado de consumo de qualquer jeito. Eu preciso orientar, eu preciso conscientizar ele. O que adianta renegociar uma dívida, limpar o nome e daqui 2, 3 meses não dar conta de pagar, volta negativado. Quando você renegocia uma dívida e não cumpre, você está renovando aquela dívida por mais 5 anos. Então, isso tudo eu preciso alertar. Né? Tem que ter aquele objetivo. Olha, não, eu quero pagar, quero resolver, mas eu estou disposta a reduzir meus gastos, eu estou disposta a fazer uma renda extra. Talvez a pessoa ali, ela não tem condição de reduzir mais nada, porque ela já vive ali no limite. Mas o que a gente pode fazer para gerar uma renda a mais? Né? E aquele credor, quem é o credor que está devendo? Aquele credor, ele te oferece uma possibilidade de uma condição diferenciada, ele vai te conceder um desconto para a quitação integral da dívida, porque cada credor tem a sua política, tem a sua necessidade. Você vê assim que, por exemplo, você deu, né, o exemplo do banco. O banco, eu até falei da campanha, o banco está devendo 100 mil aí o banco oferece 70 mil. Gente, é uma condição excelente, né? Mas você tem que saber as consequências de você aceitar aquilo ali. E como que está a sua atual situação? Você está apta a aceitar aquilo ali? Aquele valor cabe na sua realidade?
Já teve situações, Mauro, por exemplo, que o cliente estava devendo um determinado banco e ele queria sim quitar a dívida porque ele precisava do CPF livre, porque ele queria constituir uma empresa, não que a restrição impeça de constituir empresa. A restrição impede a concessão do crédito. E ele não tinha capital próprio. Então, ele já tinha aqui um modelo de negócio para trabalhar com capital de terceiro. Ali, naquela negociação, eu já falei com ele, não adianta você correr para pagar, porque você não vai conseguir o crédito para sua empresa, porque o empresário, ele precisa de uma assistência, ele não tem um conhecimento profundo. Quando você constitui uma empresa, por exemplo, para concessão de crédito, é a partir de 6 meses de fundação da empresa. Então, às vezes, o empresário fala assim, não, quero limpar o meu nome, pagar tudo, vou abrir uma empresa e já vou pedir um empréstimo. Não vai conseguir. Abrir conta não quer dizer que já gerou crédito, né? Exatamente. É importante, né, nisso tudo que a Mara explicou, né, que é essa questão, né, do cara enxergar, né, o momento que ele está vivendo, né, como que ele chegou até ali, né. Então é bem isso que ela falou, né, nós estamos falando de empresário aqui, das duas uma, né. A gente tem que, nisso aí na universidade, a gente ensina nos cursos de administração e contabilidade matemática financeira para isso, né. O cara tem que ter essa visão, né, de que se ele está buscando recurso financeiro terceiro e jogando esses valores para o futuro, quanto mais o tempo passa, maior vai ser esse valor. Por causa que a gente vive num sistema financeiro baseado em capitalização monetária pelo método do juro composto. Ele provoca, então, sobre o valor do dinheiro, uma progressão geométrica, é uma curva ascendente. Quanto mais o tempo passar, maior fica o valor da dívida. Então ele tem que enxergar isso, por isso fazer um projeto a partir dali, né? O que eu vou fazer a partir daqui para dar conta desta nova dívida que eu estou assumindo. Sim. Das duas, uma, ou ele vai ter que aumentar a receita, ou ele vai ter que cortar gastos para poder achar um novo ponto de equilíbrio financeiro para poder dar conta de tudo isso. Sim. O grande problema da história toda é que nem sempre vender mais faz com que o cara ganhe mais dinheiro. Dependendo da situação, o esforço que essas novas vendas vão exigir da empresa vai fazer com que ele gaste mais ainda. Então não adianta ele só querer vender mais, ele tem que estudar, né, como que ele está estruturado organizacionalmente em nível de negócio, em função do posicionamento de mercado que ele tem. Talvez ele precise se reposicionar no mercado, buscar novos negócios, para tentar achar um meio termo entre aumentar a receita e diminuir gastos, para daí aumentar a sua margem e gerar mais capital de giro, né, recurso financeiro próprio, para daí começar a dar conta de pagar todas as contas, além do empréstimo que ele está fazendo. Para isso, de novo, né, a gente volta para a questão da cultura, do cara saber o que ele está fazendo da vida dele e da vida da empresa dele. Porque aquilo, se não tiver... É a mesma coisa que... Vou citar um exemplo da minha esposa aqui, que lida com estética e cosmética, né? Não adianta nada fazer tratamento de estética na pessoa se a pessoa não cuida não tem bons hábitos, não se alimenta direito, está com problemas psicológicos, né? Não adianta encher de botox na cara da mulher lá que não vai resolver o problema. Tá vendo? Tá vendo, né, Sônia? Olha, no início, quando eu conheci o Mauro aqui, eu já falei, nossa, Mauro, você parece o Richegui, do filme A Linda Mulher. Agora ele entregou o ouro, a esposa dele, da área da beleza. Parabéns, então, pra sua esposa. Só com isso, né? Porque é aquilo, às vezes ela conversa comigo, meu Deus do céu, né? O problema dessa pessoa não é estética, o problema dela é psicológico, e o empresário é a mesma coisa, né? Verdade. Não adianta nada ele querer crédito se ele não muda o comportamento dele como empresário, se ele não lida com a empresa dele da maneira como precisa. Respeitar a empresa, né, dentro do mercado, e essa empresa, por estar bem posicionada, estar atendendo a satisfação do mercado, né? Aquilo que eu falei, não adianta nada o cara achar que vai ficar rico trabalhando do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Ele tem que entender por que o mercado está chamando ele na forma de uma empresa que ele está abrindo. E trabalhar em função disso. Porque se ele não estiver atendendo as demandas do mercado, o mercado simplesmente vai dizer, eu não te quero mais. Acabou a vida do cara. Então, é nesse ponto que eu entendo importante a participação da consultoria da Romara, de mostrar isso para o cara. Cara, se você não mudar teu comportamento, você só vai ficar retroalimentando essa bola de neve aí. Sim. E uma característica assim, do perfil, né, dos meus clientes, né, geralmente, Sônia, quem me procura são homens que já têm família constituída, são casados, têm filhos.
eles não estão dispostos a fazer grandes mudanças no padrão de vida. Não estão. E não estão dispostos também a aprender sobre educação financeira. Porque o perfil do meu cliente, né, ele está em torno de 35 anos a 65. Então, assim, no meu negócio eu já tenho mapeado, né, esse meu perfil de cliente. E outro detalhe, zero exposição. Então, eles não querem que exponha sigilo total, nada. E aí a gente vai vendo, vai entendendo a história, a geração, a questão da cultura que o Mauro falou. Talvez o empreendedor agora, que abriu um negócio aí de doce, ou o negócio de estética, ela já está nessa nova geração da tecnologia, do digital, ela já está com a mente mais aberta. Ela está assim, nossa, o meu negócio tem que gerar lucro, eu tenho que investir. Eu tenho que aplicar, eu não quero ser endividada, eu quero ser investidora. Eu não quero ser inadimplente, né? Eu quero emprestar dinheiro para o banco, para me ganhar com isso. Então, vai também de questão de geração, de cultura, bem certo o que o Mauro falou mesmo. Eu acho que ela tem que entrar nas empresas que ela é contratada escondidinha, hein? Nossa! Mais ou menos por aí, né? Geralmente o atendimento é online, né? Deve ter casos que nem a própria família sabe da condição da empresa, né? Tem situações que, por exemplo, né, como eu falei que o perfil do meu cliente, né, homem e são casados, tem casos que a esposa não sabe de nada e que eu tenho a procuração para representar tudo do cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu tenho que falar com todo carinho, com todo jeito, olha, a finança do casal, sua esposa tem que estar dentro. Né, eu tenho, né, quando ele permite, eu aproximo da esposa para me apresentar, para falar minha função, explicar. E assim, aquele lado feminino, aquele lado do acolher, e respeitar também, Sônia. Né, e respeitar. Eu não tenho poder de mudar o meu cliente, a esposa dele também não tem poder. Né? Mas ali a gente vai trabalhando, vai conversando, vai indo devagarzinho. O grande problema dessa história toda também, né, é explicar, né, por que a situação chegou do jeito que está. Às vezes, né, certamente a pessoa foi negligente, imprudente, né, gastou mais do que devia, aquela coisa arada toda, né. Mas a gente não pode esquecer que o sistema, de maneira geral, no sentido amplo, ele é inflacionado. Então, todas as operações, por mais que sejam à vista, geram um custo financeiro. Se não tiver um efetivo monitoramento e controle da empresa financeiro, para você perceber esse custo financeiro que está sendo gerado, você não enxerga para onde que está indo esse dinheiro. Então tem muito empresário que pensa, né, não, os meus funcionários estão me roubando, não é possível, nós estamos trabalhando, estamos vendendo, está tudo certo, chega na hora de pegar o dinheiro, não tem dinheiro. Cara, onde que foi parar esse dinheiro? É o custo financeiro que está comendo esse dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está estudando, né, ensinando o método, né, precisa achar o ponto de equilíbrio financeiro da empresa baseado no monitoramento e controle do ciclo financeiro. O ideal, né, é que o dinheiro entre antes de sair, porque quando você for precisar pagar a conta, você já está com o dinheiro para pagar. É muito difícil acontecer isso. Na prática, é justamente o contrário. O dinheiro sai antes de entrar. Por quê? Porque você tem que primeiro comprar do teu fornecedor, para daí vender, para daí receber. Então é mais difícil você fazer isso. Mas, né, dependendo do nível de gestão, você até consegue fazer com que o dinheiro entre antes. Só que você tem que fazer um monitoramento e controle tão bem feito que ele não pode entrar muito antes. Porque se ele entrar muito antes, e você tem dentro dessa cultura que eu falei, né, esse dinheiro da empresa eu não posso gastar, mas eu só vou usar esse dinheiro na semana que vem. Deixa quieto que esse dinheiro da empresa não pode mexer. Só que sai uma semana que o dinheiro vai ficar parado, porque ele entrou muito antes, vai gerar um custo financeiro também. Então, né, o conhecimento aplicado sobre isso, né, para fazer que o ciclo financeiro seja sempre igual a zero, né, que na teoria, né, o dinheiro entrasse e saísse sempre no mesmo momento, né, é que é a grande sacada para isso, né, precisa de profissionais especializados para ajudar o cara, porque normalmente o empresário é o cara que tem feeling de negócio, ele está focado nos negócios, ele não tem como ficar fazendo monitoramento e controle de nada, quanto mais, né, do dinheiro da empresa. Então, por isso que precisa ter, né, o cara do marketing, o cara de vendas, o cara da logística. Cada um no seu quadrado, né, Mauro? Então, deixar o dinheiro no cofre não é o interessante.
dependendo do tempo que você deixa ele no cofre, é um prejuízo. Prejuízo também, porque o dinheiro está parado. Ele é um ativo da empresa, você tem que fazer o ativo girar, seja ele qual for. Tem situação também que o empresário, ele escolhe utilizar o cheque especial. Ele fala assim, eu não vou pegar empréstimo, não. É um curto espaço para entrada e saída ali, eu vou ficar no cheque especial. Já teve situação que eu atendi restaurante, né? Que o empresário estava utilizando cheque especial, mas aí eu falei, não, vamos olhar aqui as taxas. Quanto você está pagando? Vamos somar aqui, ó, pega seu extrato, de forma bem simples mesmo, para ele enxergar aqui, que trem assim, na cara. Olha que quanto você está pagando de juro. É mais fácil, né, você pegar um empréstimo, quitar esse cheque especial, ter uma parcela mais barata, e aí você tem que entender o seguinte, antes de pegar esse empréstimo, por que você está no cheque especial? Qual que é o gargalo? O que está acontecendo aí? Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa que está fazendo, te impulsionando a utilizar o cheque especial. Mas você já está com endividamento com o cheque especial. Para você pegar um empréstimo, porque o queira sim, queira não, o cheque especial, o dinheiro que você gastou ali é da instituição. Uhum. Aí você está pegando mais um valor para quitar aquele débito. É fácil isso? Neste caso específico, qual que é o recomendável? O que eu oriento? Negocie a dívida do cheque especial com a própria instituição, porque ela vai te oferecer essa condição. O gerente da conta, o gerente da conta, ele não vai querer fazer isso. Ele quer que você movimenta lá. Mas a Romara Consultora quer que você faça isso, né? Ela vai te incentivar a fazer isso. Negocia com a própria instituição e aí observa, né, o que o Mauro falou, faz aquela reflexão, né? Coloca a cabecinha para pensar qual que é o gargalo. A maioria da linha de crédito precisa de uma garantia real, ou seja, você tem que dar um carro, um apartamento. No cheque especial, existe alguma ligação a isso ou não? Geralmente, o cheque especial é uma concessão que a instituição financeira faz devido ao relacionamento. Ela te oferece esse produto em contrapartida de você ser cliente. Você é obrigado a aceitar? Não, você não é obrigado a aceitar. Você pode simplesmente, quando o gerente falar assim, estou liberando cheque especial para você, você vai falar, não, muito obrigada, não tem interesse. Né? Quando você utiliza o cheque especial, tem a taxa, cada instituição tem o seu valor. O interessante, Sônia, ali, é você não utilizar o cheque especial de verdade, porque a taxa de juros, se eu for comparar a taxa do juros do cheque especial com um empréstimo, por exemplo, é muito maior. Hoje, por exemplo, se a gente for comparar as instituições financeiras com cooperativa de crédito, a gente vai enxergar claramente que a cooperativa de crédito tem taxas mais vantajosas. Então, essa análise, essa avaliação, o empresário tem que saber. É meio que uma obrigação. Ele tem um negócio, ele tem que saber disso. Mas aonde é mais fácil você pegar uma verba para fazer uma quitação, seja ele empréstimo, financiamento, numa instituição normal ou numa cooperativa de crédito? Eu não vou fazer mexão, né? Eu, Romara Consultora, eu incentivo e eu apoio o cooperativismo. Eu entendo de vivência prática, de comparação de números, que a cooperativa, ela sim é vantajosa. Ou banco de desenvolvimento. Por exemplo, eu sou correspondente autorizada do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, a função do Banco de Desenvolvimento ela é fomentar a economia. Ele já trabalha com taxas totalmente diferentes de banco. É assim, é aquele trem assim que você até suspira, você fala, eu quero pegar esse empréstimo, porque vai aliviar. Então, assim, essa análise, Sônia, essa avaliação, Mauro, a gente apresenta, sim, por empresário. Ele tem que saber, se você pegar na instituição financeira X, é esse valor. Se você pegar na cooperativa, é Y. Se a gente conseguir no Banco de Desenvolvimento, é Z. Mas e a burocracia, como é que é de um para o outro? Mas aí tem a Romara, né? Tem a Romara para desvendar, para ir atrás dos documentos. O que tem que ter, na verdade, a preocupação do empresário? Organização, tem que ter uma organização. E a questão do CPF, restrição no CPF já é impedimento.
a gente vê agora, ó, talvez você que está vendo esse vídeo aí, eu não sei quando você vai ver, mas nós estamos agora no mês de novembro, tá tendo diversas promoções aí de Black Friday, daqui a pouco é Natal e todo mundo vai ter assim, despesa, mas vai ficar bonita na estética, ficar tudo bonito para as festas de final de ano. Então, automaticamente, você o quê? Você está mais propenso a gastar. Você quer passar no novo com roupa bonita, né? Tudo bacaninha. Mas também você quer iniciar o ano com a vida o quê? Organizada. Você determina para você assim, eu não quero entrar meu 2023 devendo tal loja, tal banco. Eu quero resolver essa situação. Porque já tem as dívidas normal, né? IPTU, IPVA, escola de menino, plano de saúde, por aí vai, né? Isso, exatamente. Então, toda essa análise, assim, e essas decisões, na hora de contratar, você tem que colocar na balança. Né? Eu não posso te incentivar a consumir desfreadamente, assim. Vai, meu filho, organiza, pega o empréstimo, limpa seu nome, vai gastar, toma aqui. Porque até no atendimento, quando o cliente fala assim, eu não tenho cartão de crédito, eu preciso de cartão de crédito. Tá, mas você precisa de cartão de crédito para quê? Qual que é o seu objetivo com cartão de crédito? O que você vai consumir com cartão de crédito? É para entender um pouquinho daquela necessidade, que às vezes também é vaidade. Que é o cartão de crédito para ter o cartão de crédito, porque às vezes não tem condição nem de pagar o limite que vai ser disponibilizado, né? Então, assim, a consultora, ela não está ali só para vender um serviço. Ela tem o papel de orientar, assim como o professor tem o papel de ensinar, de disciplinar, de orientar, de apresentar ali a teoria, porque é o seguinte, o que eu sei hoje é graças a um professor que me ensinou, que aí ele me ensinou ali a teoria, muitos termos técnicos, e que eu falei assim, nossa, deixa eu mudar aqui meu português, falar do jeitinho que o empresário vai entender. O Mauro explicando aqui, eu falei, nossa, eu voltei lá na minha disciplina, que eu estou cursando MBA em Finanças e Controladoria. Então, assim, ele tá falando e eu fiquei, ai, meu Deus. Eu lembrei lá da matéria, né, a questão de matemática financeira. E no MBA, né, ou até mesmo na graduação, você aprende ali a teoria, mas você não aprende, infelizmente, a lidar com pessoas. Você se esforça para comunicar, mas eles não vão te dar uma receita de bolo. Então, quando você lida com gente, você lida com emoções, você lida ali com a necessidade familiar, finanças, você invade, vamos dizer assim, uma sensibilidade, um íntimo da pessoa, e que às vezes são situações que ele não vai falar pro filho, pra esposa, pra mãe, e fala pra você, que é uma desconhecida. É quase que uma psicóloga, né? Acaba sendo isso, né? A pessoa está endividada. O que você indicaria para ela? Nós falamos aí de financiamento, de renegociações, de negociações, falamos de capital, de giro, falamos de cheque especial, falamos de, o último agora, cartão de crédito. Também. E aí? Numa visão, eu sei que cada caso é um caso, cada cliente ele tem um perfil, cada cliente ele tem um relacionamento na instituição, e esse relacionamento na hora do juro, isso conta muito. Mas na grande maioria, o que é que você mais indica? Eu vou orientar essa pessoa que está nessa situação, primeiro, a fazer uma reflexão, por quê? Por que ela entrou nessa situação? Né? E para que ela está nessa situação? Por quê? O para quê é porque ela precisa aprender. Aquilo ali tem que trazer um aprendizado para ela. Segundo, eu vou falar que essa pessoa, nós precisamos ter mais conhecimento. Tirar a bunda da cadeira e estudar. Conhecimento, ele está acessível. Antigamente era tão difícil. Hoje tem tanto curso gratuito. Basta só a pessoa ter boa vontade para estudar. Eu não tenho paciência, então contrata uma consultoria. Eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria. Faz uma renda extra. Eu não tenho talento nenhum. Minha filha, volta lá, vamos estudar, que todo mundo tem talento. Todo mundo tem. Quando você fala, não tenho dinheiro para contratar uma consultoria, geralmente gira em cima do endividamento ou tem um valor já pré-estabelecido? Existe um prazo para que você também execute o seu trabalho? Como é que funciona? Sim. No meu atendimento, eu já trabalho, né, com uma tabela de preço. Mas em situações que o cliente fala assim, olha, Romário, eu não tenho dinheiro,
No meu negócio, Sônia, eu tenho um percentual que eu atendo de forma gratuita. Eu estou vinculada a uma ONG de mulheres empreendedoras, né? Então, essa ONG, inclusive, é lá de São Paulo, e a gente presta atendimento online gratuito para todo o Brasil. Então, o que eu faço? Eu direciono essa pessoa, se eu estou vendo que aquela pessoa está na situação crítica e ela não tem nem condição de me contratar, eu falo com ela, olha, entra na plataforma, faça o cadastro que você vai ser direcionada para mim, para atendimento gratuito. Né? Então, assim, eu vivo do meu negócio, eu preciso receber os meus honorários. Então, eu tenho a minha tabela de serviço. Em contrapartida, para a pessoa que não tem a condição, eu também ofereço. Pagável? Né? É pagável? É pagável. Romara, eu não quero ir para essa plataforma, eu também não quero te contratar. O que tem disponível hoje? Em algumas situações, dependendo do seu endividamento, o PROCON da cidade pode ser um auxílio. Ou você pode receber também uma orientação na defensoria, ou, de repente, no juizado, porque tem as câmaras de conciliação. Não estou falando que é o caso, né, dessa pessoa, né, nós estamos colocando aqui situações. Então, tem que ver na sua cidade o que tem disponível, né? São possibilidades. Geralmente demora o prazo para você executar o seu trabalho, porque a instituição financeira, na grande maioria, é bem demorado, né? Passa por vários trâmites até chegar à aprovação. O seu trabalho, uma pessoa com um mês, ela consegue resolver os problemas dela? Você consegue resolver pelo seu já relacionamento com as instituições? Sim. Se esse cliente aí, ele está precisando fazer, por exemplo, uma empresa está precisando contratar um empréstimo. Hoje, não é a Romara, o sistema hoje está muito dinâmico. O que precisa é de um profissional dedicado. Então, hoje as propostas de empréstimo, o máximo que elas ficam no sistema são 5 dias. Para toda a operação, para resolver tudo, para o dinheiro estar na sua conta. Então, é muito rápido. Dependendo da modalidade do crédito, vai ter um prazo mais extenso. Então, por exemplo, eu quero pegar um crédito com garantia de imóvel. Já é um processo um pouquinho mais burocrático, então demora, gira em torno de 40 a 45 dias. Então, dependendo do que você precisa, tem um prazo, né? Outro exemplo que você... A demora da questão do imóvel é por conta dos registros que tem que ser feito junto aos cartórios? Sim, é toda uma etapa. A gente fala assim, de forma técnica, a gente usa a palavra assim, é uma esteira, né? Então, tem prazo para analisar documento, tem prazo para o jurídico analisar, tem o perito que faz a avaliação do imóvel. Então, cada etapa tem um prazo, por isso que fica extenso, né? A vontade do empresário ou da pessoa física que está precisando do crédito imediato é que pediu, no outro dia está na conta. Mas não tem jeito, né? Tá certo. E aí, Mauro, tem mais alguma observação? Não, acho que tá bem explicado, né? Na verdade, a gente poderia ficar o resto da noite aqui falando sobre isso, né? Mas assim, de maneira geral, acho que deu para dar uma boa explicação, né? É bem essa questão, né? Mudança de comportamento combinado com a busca de recurso, né? De crédito. Que não adianta, como a Romara falou, não adianta nada emprestar o dinheiro e continuar cometendo os mesmos erros, né? Não vai resolver. Tem que mudar. É que nem médico, né? O médico te dá o tratamento. Não adianta nada se você não muda. Né? Conseguir, né? Para de beber, para de fumar, né? Dorme melhor, come melhor. Uma pessoa continua bebendo, fumando, não adianta nada. Né? É a mesma coisa. Verdade. Mauro, quero te agradecer. Sei que você tem compromisso daqui a pouquinho na Univale. Tá, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? E olha, eu vou te chamar outras vezes. Eu te agradeço. Romara, muito obrigado. É de grande valia as suas explicações, que eu tenho certeza que tem muita gente aí, nesse momento político que nós vivemos, tá com as contas atrasadas, e não sabe como fazer. E às vezes é até difícil para as pessoas ir numa instituição financeira e colocar a cara dela ali. Às vezes chega a ser, as pessoas têm vergonha, às vezes, de chegar e pedir determinadas coisas. Então, o seu papel é um papel realmente muito importante na vida de muita gente. Tá? Obrigada mesmo, tá? Por ter aceito o nosso convite, por ter ficado aqui com a gente hoje, tendo se disponibilizado, né? Valeu, tá? Sônia, muito obrigada. Prazer conhecer o Mauro. Você, ouvinte do canal, muito obrigada por você dedicar esse tempo. E vou te presentear, claro, né? Não sou boba nem nada. Vou disponibilizar para você de forma gratuita um e-book. Neste e-book você
vai receber, na verdade, um passo a passo para tomar decisões de como sair do endividamento. Caso você necessite também de um empréstimo para sua empresa, como é que você vai começar? Para onde você tem que ir? Então, esse e-book é para te ajudar e ele vai ser disponibilizado no link do canal. E seja inscrito, por favor, ativa o sininho para o próximo episódio aqui com a gente. Valeu, tá? Se inscreva em nosso canal, viu, gente? A Romária já pediu aí, eu reforço a solicitação dela. Muito obrigada. Valeu, obrigado também, viu?